E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pronks. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu transformei tudo isso nisso. Tadã! Para conseguir fazer esse projeto, então, eu precisei pegar um pouco de EVA e modelar ele basicamente nesse formato. Eu quero que essa máscara fique um pouquinho mais estilizada e ela cubra parte do rosto também como ela lasciva em cima do capuz. Então você cata o EVA, sai esquentando e modela ele do jeito que você quiser. EVA e calor se dão muito bem juntos. Depois disso eu peguei uns restos de EVA que eu tinha e uma medida específica de um rolinho de fita durex e utilizei ele para fazer as marcações que eu precisava. Se você não tem nada para marcar o círculo, pega o que você tiver na mão que sempre dá certo. Recortei com a tesoura mesmo de qualquer jeito, porque eu pretendo depois lixar, então se meu acabamento estiver grosso nesse momento, o problema vai ser da Sakura do futuro e não o meu. Esses círculos perfeitos que eu fiz vão ser a parte dos olhos e as orelhinhas vão ficar aqui em cima. Depois de tudo marcado, a gente vai começar a adicionar detalhe nesse EVA mais fininho, que é o que mais convencional a gente acha em papelaria. Vocês podem ver que eu estou utilizando moldes super específicos que consistem em cortar detalhes e desenhos que estão na minha cabeça. E aí, depois disso, eu vou usar calor para modelar minha peça. De novo. Depois de dar uma conferida em quais são as minhas referências, para ter certeza que eu não tô perdida nesse projeto, eu vou começar a colar tudo definitivamente, utilizando cola quente. Como não é uma peça que vai precisar de muita resistência, a cola quente vai ser sua melhor amiga. Se meio litro de chá cair na cara do papai, ele só vai ficar muito puto com nós duas. Depois da Isis fazer todas as aprontações que ela queria com o chá e quase derrubar em todo mundo, eu vou espalhar a minha massa favorita para fazer de primer nas peças, que é a batida de pedra. Ela é uma massa muito boa, ela dá uma resistênciazinha pro seu EVA e vai ficar mais fácil pra gente fazer acabamento depois. Depois de ter lixado várias vezes, e vocês não viram porque eu não gravei, tava sem paciência, eu comecei a passar vermelho em tudo pra dar uma cor base. Eu tô utilizando a tinta PVA mais convencional que você acha em mercado e não me preocupando completamente na peça ficar o mais lisa e perfeita possível, porque ela é peça de uma guerreira que vive no mato, no meio de lobos, então o rústico ainda vai dar um charme na sua peça. Para fazer o vestido da Mononoke, eu vou utilizar um tecido velho que eu não faço a menor ideia de como surgiu na minha casa. E para conseguir fazer ele, eu vou catar a tesoura e cortar enfurecidamente os formatos da forma mais grosseira possível. Então, corta, 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 corta. Principalmente porque essa peça tinha várias emendas de outras coisas que eu não queria mais que elas estivessem lá. Eu utilizei um vestido velho meu para usar de base para qual era o formato que eu queria que esse vestido da personagem tinha. É o método mais simples para fazer uma peça que você queira que te vista bem e pegar uma roupa que já te veste bem. Só lembra de conferir sempre as medidas e ter certeza que ela tá atualizada para sua medida atual. Depois que você tá com tudo riscado, a gente faz o quê? Corta, 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 corta. É bom que você tenha uma tesoura só pra tecido, facilita muito a vida. E aí eu peguei só a parte de trás, ou a parte da frente, nesse momento eu não me lembro, e recortei pra ter uma gola maior. Deve ser a parte da frente, deve ser a parte da frente. Então você vai lá, agarra a sua máquina de costura, que esse é o momento que você vai começar a colocar tudo junto pra fazer sentido. Eu tô utilizando a costura reta porque é o que eu melhor sei usar, e eu tô usando uma cor de linha que lembra vagamente o tom do tecido que eu tô costurando. Pra ser sincera, essa é uma das peças que eu tenho mais orgulho de ter feito, tanto que até eu dei uma atualizada nela quando eu fui utilizar na BGS desse ano, de 2022, ano passado já, na verdade. E aí agora nesse momento a gente vai dando aqueles picotinhos pra ter certeza que tá tudo no formato mais certo possível. Aí você vai de acordo com o que você acha que vale a pena. E eu tô utilizando um zigue-zague pra fazer o acabamento das peças, que vai ficar rústico pra caramba, mas pelo menos o tecido não vai acabar desfiando tudo. E aí nesse momento você esquece a sua câmera ligada a noite inteira e não percebe até no dia seguinte. Sério, ela ficou ligada a noite inteira. Pra dar aquele ar rústico gostoso nessa peça, como já não tivesse, porque se você prestar atenção, o tecido azul ele tem 2 tons diferentes. Eu vou utilizar tinta diluída, tinta de tecido diluída e tinta PVA mesmo diluída, o que eu tiver nas mãos, pra deixar esse tecido o mais manchado possível, com cara de que rolou na lama, com cara de que enfrentou uma batalha. E é isso aí.
Aí agora a gente vai fazer o aventalzinho que a Mononoke usa por cima do vestido. E eu tô usando literalmente um lençol velho. Eu vou cortar de novo, cortar, até ele tá o mais devastado possível, destruído possível, porque a ideia dessa peça é que ela pareça também que rolou no chão, que se esfregou tudo, que detonou. Tem que dar uma detonada. Meanwhile. Os dois são doentes. Depois de um momento de intromissão, a gente vai continuar cortando essa peça pra eu ter certeza que ela vai ficar com cara de avental e não com cara de batas. Saúde! Pode deixar esse. Susto do Eu coloquei a peça num manequim que, na época, há muito tempo atrás, era do tamanho das minhas medidas. Então eu tenho que considerar lucidamente... Eu tenho que considerar razoavelmente que isso não tá exatamente do meu tamanho. Então, pra ter certeza que o treco tá bom, a gente vai vestir e marcar no próprio corpo pra ver o quanto que eu tô errada nas minhas medidas atuais. E aí você corta no corpo pra ficar bem reto o seu corte e também pra ter certeza que você não vai se cortar, né? Sozinha. Bom, parece bom. E agora pra trazer, como eu falei, aquela área rústica, aquele momento rústico pra peça... Eu, vestida de alce, vou pegar o aerógrafo, colocar as tintas marrons e vermelhas que eu tiver na mão e vou dar aquela sujada boa, aquela destruída boa nesse aventalzinho. Eu vou acabar fazendo isso em várias partes diferentes da peça. Eu tenho certeza que isso cria característica, cria caráter. Pra fazer os acessórios, e essa personagem tem bastante acessório, apesar de não parecer, porque eu tô fazendo uma versão minha, e não necessariamente uma versão da personagem. Minha, é minha. Eu tô misturando massa de EVA com massa de biscuit, se eu tiver que explicar de novo por que eu tô fazendo isso. E eu vou basicamente criar os formatos que eu preciso, os brincos são 2 coxinhas gigantes. E você tá vendo aquele saco de meia pérolas ali? Eu vou usar ele em bastante lugar, vai ficar bem legal. Como eu falei, várias coxinhas. E depois de várias coxinhas prontas e todos os pequenos adereços que você tiver guardado ao longo de uma geração, você vai colocar tudo isso em prática junto, sério. Esses negocinhos, esses bolinhas, tudo eu tenho há muitos anos guardado. Essa pedra do meio azul era um colar da Tsunade. Eu tenho certeza que era um colar da Tsunade. Depois que você tá com toda a sua linha de produção já montada, e eu falei que ia ter meias pérolas em muitos lugares, que você reparar tem, a gente vai começar com a pintura base. Com a mistura de massa de EVA com a base do biscuit fica bem lisinho, é só se preocupar com a pintura nesse momento e tacando cor em tudo que você vai precisar. Se eu tivesse começado com uma base de massa clara, provavelmente a minha vida teria ficado muito mais fácil. Mas como eu resolvi usar uma massa vermelha, vai facilitar, vai com certeza facilitar muito mais a minha vida, né? Eu não vou ter que dar 15 camadas de branco para conseguir que essa peça fique clara da cor que eu preciso. Já que a luz da janela estragou toda a iluminação, a gente pode apreciar aquele dinossauro lá atrás na janela, que é um vasinho de planta. E como eu consegui ficar no melhor ângulo na frente da peruca, eu vou te contar o que tá acontecendo, você fecha os olhinhos e imagina. Eu tô utilizando uma peruca muito velha, que eu já tinha utilizado em vários outros cosplays antes. Ela não é das melhores qualidades e por isso que eu escolhi ela pra esse projeto. Porque como ela vai ficar estilizada e pra sempre no formato final, eu não tenho que me preocupar em lavar ela e pentear de forma convencional e ver ela se desmanchando ao longo do tempo. Para que esse cosplay ele fique mais rebuscado do que a Mononoke original, eu tô colocando um monte de acessório, que nem eu comentei. Tem um monte de fio com bolinha para todo lado. E eu tô fazendo também esse aqui que vai ficar tipo uma coroinha, uma tiarinha, já que no final das contas a Mononoke é uma princesa. Não é uma princesa da Disney, mas é o mais próximo que a gente tem no reino do Estúdio Ghibli. Então eu fiz ela bonitinho e tô sofrendo para conseguir prender ela na peruca. Mas no final das contas, valeu a pena e ficou bem legal. Com a companhia da nossa inspetora Isis lá no cantinho da janela, junto agora com o dinossauro, a gente vai começar a cortar a peruca. E eu de novo escolhi o melhor ângulo no qual eu fico na frente da câmera o tempo todo.
Basicamente eu tô pegando a tesoura, debastando um pouco, tirando um pouco do excesso, tanto da franja quanto das partes de baixo, né, do comprimento dessa peça. Mas eu não vou tirar todo o comprimento, porque eu vou enrolar ela e fazer ela toda cacheadinha e fofinha. Eu sei que não é exatamente como a personagem é, mas eu gostei muito desse visual. Ele ficou muito rebuscadinho, todo... Ele vai morrer. Pra fazer o capuz, a capa emblemática de pelúcia da Mononoke, eu cortei basicamente esse formato na pelúcia. Eu tô utilizando pelúcia de 5 centímetros e por causa disso eu penteei toda a pelúcia pra dentro antes de costurar isso aqui, porque senão você acaba perdendo muita pelúcia. E aí depois que ela tava toda penteada e presa, a gente vai bater isso tudo na máquina de costura. De novo, tô utilizando o ponto reto e a cor mais parecida possível, que nesse caso eu não precisei pensar muito porque o capuz é branco. Depois que eu terminei de bater na máquina, eu fiz outro desse para que o capuz ficasse duplo. E assim, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, ele parecesse peludo. Então, você tem que fazer isso 2 vezes. Depois que eu tava com o capuz pronto e um CBLOL passando ali no computador, eu vou adicionar as orelhinhas no capuz, marcando lucidamente onde fica e usando o marido de modelo. Cortei todos os meus rostos que parece porque eu tô sem barba nesse negócio aí. Apreciem uma filmagem antiga nossa, onde o ateliê ainda era um caos e eu ainda tinha... Nossa, essa pantufa, sinto saudade dela. Eu cortei basicamente de novo 2 vezes esse formato para que dos 2 lados a peça fique peluda. Me joguei no chão porque a minha mesa não era grande o suficiente para eu fazer isso. Pinei tudo para costurar e depois virar essa peça. Depois que eu tinha costurado então os 2 lados juntos, você vai virar isso para que a parte feia da pelúcia fique pelo lado de dentro. E a gente vai tentar emendar uma parte na outra. E aí, tudo bem, gente? Nós vamos passar aqui o spray. Não sei fazer vozes. E a Sakura Alce tá de volta. Você dá pra sentir que a Sakura Alce é meio sanguinária, né? Porque toda vez que aparece a Sakura Alce, ela tá com o aerógrafo na mão e a tinta vermelha espalhando em tudo. Vocês querem uma voz pra Sakura Alce? Eu ainda tenho esse gorrinho. Danilo queria que eu fizesse uma voz. A Charlene aqui atrás. Sakura Alce é meio sanguinária, olha. E a Sakura Alce sanguinária volta novamente espirrando tinta com vontade. E agora, gente, que a gente terminou aqui esse momento sanguinário, a gente tem que limpar. Então, pra limpar a cena do crime, você pega o seu álcool, o paninho e limpa a cena do crime toda, tá bom? Não é 100% efetivo, não é mesmo? Ai, cara. E agora a gente vai começar a fazer a adaguinha que a Mononoke usa. Basicamente eu fiz um desenho. Dessa vez não foram só vozes da minha cabeça, eu passei pro papel antes de passar pro papelão Paraná e foi ele que eu utilizei para fazer a peça. 2 desse, desenhado com um vinco no meio, é o suficiente para você criar o formato. E de estrutura, como sempre, a gente vai colocar um palito dentro pra fazer com que ela fique bonitinho. Dá pra ver que eu mudei, né? Eu vou fazer só um risco no meio, eu fiz esse risco chique, todo cheio de borda. Nem lembrava que eu tinha feito isso. Depois que você passou cola quente, espera um pouco e passa mais cola quente em cima para unir as 2 partes juntas e ter certeza que tá tudo no lugar. E aí você vai colocar mais palito em volta também para ter certeza que você vai ter um cabo para poder segurar a sua peça. Então depois que você tiver essa bagunça de cabo, de palito saindo da sua peça, de novo passa aquela batidinha de pedra em cima de tudo, porque aí esconde todos os seus defeitos. Depois que a batida de pedra estava seca, eu peguei o estilete para adicionar alguns detalhes aqui e ali, deixar a peça um pouco mais afiada, vamos assim por dizer. Dei uma lixadinha também, provavelmente, e passei de novo batida de pedra. Depois que você passou mais batida de pedra e selou as laterais com papelão Paraná, eu fiz alguma coisa no cabo na qual eu não me lembro e não tem filmagem, então é isso que a gente para por aqui. Eu vou gravar isso aqui de novo, né? E agora eu vou fazer o sapato da Mononoke utilizando o tênis na época mais confortável que eu tinha. Sério, foi uma das melhores ideias que eu já tive. Esse cosplay é extremamente confortável de usar, provavelmente por causa desse tênis por baixo do cosplay. Então eu vou pegar o tênis e eu vou colar com cola de contato um velcro na borda do tênis, na borda do tênis toda. E aí eu vou colar só um lado desse velcro, obviamente, porque o outro lado desse velcro vai preso no tubo que vai ser a bota, que não é bota? Esse fantástico e maravilhoso tubo de tecido eu fiz utilizando uma calça social velha. Sim, acredite se quiser. E eu não lembro exatamente como é que eu fiz, mas é um tubo de tecido. Depois de ter colado essas bordinhas que são um tecido marrom, para dar aquele acabamento na peça e ajudar a amarrar ela quando você estiver usando, eu peguei mais aerógrafo com tinta vermelha
pra dar aquele visual, aquela vibe nessa peça e combinar com a ideia de uma guerreira que vive no mato fazendo... Não dá pra falar que o YouTube vai desmonetizar. Nossa! É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente do que normalmente a gente faz. Esse ano a gente quer se divertir mais com a edição, com a criação de conteúdo, como ela é apresentada para vocês. Então, se você gostou desse formato novo, deixa aqui seu comentário aqui embaixo. E se você é novo no canal, se inscreva. A gente faz bastante conteúdo de tutorial, bem passo a passo, mas a gente quer experimentar um pouco mais desse conteúdo mais de entretenimento, mais divertido para vocês, tá certo? E muito obrigada aos nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Eles são essenciais pra gente. Se você quiser se tornar um dos polvinhos, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Se inscreve no clube de canais do YouTube e se transforma em um dos nossos polvinhos, que recebem agradecimento especial sempre nos finais dos vídeos, ou às vezes no meio dos vídeos, depende do meu humor. Esse cosplay eu já fiz faz algum tempo, ele até já passou por uma reforma, mas a confecção dele é basicamente a mesma, e se você se interessa em ver o tutorial dessa peça, como é que foi, tem aqui no canal completinho vídeos de todas as partes de como a gente fez isso. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, beijo e até a próxima. Isso aqui é um saco sem fundo. Só sabe comer. Te amo, seu fofo. Coisa pica. Tá dando 30 coisas no microfone.